Mas uma das coisas que eu mais admiro, João e Helena, na vida de vocês, é a transparência com que vocês sempre lidaram com o ministério. Né? Eu nunca vi vocês, de forma nenhuma, pregando um evangelho superficial. Vocês sempre foram conhecidos no Brasil por serem um casal que sempre, quando vão pregar a palavra, sempre que passam pelas igrejas, são muito transparentes. E uma das coisas que eu queria que a gente estivesse conversando para poder inspirar a vida de todo mundo que nos assiste é sobre essa questão da transparência, da vulnerabilidade e, na verdade, da realidade das pessoas. Uhum. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente percebe que quando a pessoa prega, quando é pastor, quando é cantor, quando tem um sobrenome evangélico, coloca o gospel no meio, ou cristão, automaticamente um peso já recai sobre a pessoa de responsabilidade, que é fato, mas que não pode se tornar em uma capa de invencibilidade, né? Não é a capa de um super-herói que a gente recebe quando a gente se converte. Pelo contrário. E eu queria que a gente estivesse falando um pouco sobre isso, qual é a visão de vocês e o porquê que vocês sempre fizeram questão de terem pregações assim tão transparentes, tão verdadeiras, para que inspirasse a vida das pessoas também, para que eles também sejam essas pessoas. É interessante você falar sobre vulnerabilidade, porque o meu chamado nasceu da vulnerabilidade. Então, como é que eu comecei a pregar? Né? Como é que eu comecei a ser convidada para... Por que as pessoas começaram a querer ouvir o que eu tinha a dizer? Na verdade, eu nunca pretendi isso. Eu sempre fui mais inclinada às artes, ao teatro, à música, e eu já atuava assim na igreja há muito tempo. Só que eu era uma pessoa com uma história, com um passado, com uma história de abuso sexual na infância, com uma alma não curada, apesar de estar vários anos dentro do ambiente da igreja, né, e tal. O que acontece de uma maneira muito comum no nosso meio. As pessoas vêm para a igreja, elas querem Jesus, elas simpatizam com o ambiente, elas se integram ao ambiente, mas elas não nascem de novo. Uhum. Né? E é a partir desse novo nascimento, dessa revelação pela pessoa do Espírito Santo de quem Jesus Cristo é que a gente começa a caminhar em novidade de vida, é que a nossa vida começa a ser transformada e o Senhor, na medida que a gente dá conta, ele vai entrando naquelas áreas mais complexas da nossa vida e começa a nos tratar, a nos curar. Né? Uhum. E a pastora Zenete, que acompanhou muito de perto o meu movimento de transformação. Seu processo, meu né? processo. História do processo. Yes. Todo mundo tem o seu processo. Ela começou a me convidar para o seminário de intercessão para eu contar o meu testemunho. Né? E aí eu contava para as pessoas a minha história, como que o ambiente que eu cresci, as dores que eu carregava, e Deus começou a fazer coisas inacreditáveis para mim, né? Através da história que eu contava. Eu nunca vi tanta gente se identificando. Muitas pessoas falando assim, Helena, eu também sofri abuso na infância, Helena, eu também tinha muito problema com a inveja, eu não gostava de nada em mim, eu não me aceitava. E elas começaram a se identificar. Então, quer dizer, o meu chamado, ele nasceu da vulnerabilidade. Uau. Aí um dia eu contei para Ana Paula um processo que eu estava vivendo, já depois desse grande processo, a gente está sempre em processos, né? E eu estava contando para ela como que o Senhor estava me quebrando através da leitura de um livro que se chama Humildade, a Beleza da Santidade. Uau. E a gente estava no estúdio gravando um projeto em espanhol e a Ana falou comigo assim, Helena, no próximo congresso eu quero que você fale exatamente isso que você está me falando no púlpito. E foi a primeira vez que a Ana Paula Valadão me deu o microfone num congresso de louvor e adoração Diante do Trono. Deus. E eu preguei sobre humildade. Eu não fazia ideia de que ali estava sendo inaugurado um novo tempo na minha vida, da minha vulnerabilidade. Ali, durante aquela mensagem, eu expus o meu coração, como eu sempre fazia nas viagens com a Zenete, né? Mostrando para as pessoas que eu tinha um problema de orgulho, que tinha que ser abatido, porque a natureza de Cristo é a natureza da humildade. Né? E à medida que eu fui fazendo isso, Samuel e Thaís, à medida que eu fui compartilhando a minha vulnerabilidade, as pessoas foram se identificando. E Deus foi fazendo o que só Ele faz. Então, literalmente, eu entendi que é na minha fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado, literalmente. Uau, incrível, né? Hoje em dia, você falar de vulnerabilidade ou de dependência, você está indo na contramão do que se prega nessa sociedade hoje em dia. Nas redes sociais, os filtros, né? De que dá para disfarçar tudo hoje em dia. Em todo lugar que você entra, empresas, escolas, trabalho, igrejas, empreendimentos, a temática qual que é? Você tem que ser vencedor, você tem que ser autossuficiente, você tem que ser melhor do que os outros. Você tem que se sobressair. Né? E a gente sabe, Samuel e Thaís, que a gente pode ser muito bom em alguma coisa, e eu creio que Deus colocou
talentos individuais em cada um de nós. E nós temos a responsabilidade de cuidar disso e de desenvolver isso. Então você deve procurar melhorar naquilo que você faz. Mas isso não significa você ser absolutamente independente e não significa que você sabe tudo, vai alcançar o ápice, não vai ter ninguém melhor que você não vai poder aprender com ninguém. Quem pensa dessa forma, em algum momento da vida vai ficar muito frustrado. Com certeza. E, então, assim, eu entendo que a dependência e a vulnerabilidade é uma bênção, porque ela faz com que a gente seja alguém que sabe aprender e alguém que não fica parado. Nos mantém dependente de Deus. Você está sempre com a consciência de que, por melhor que você faça, por mais longe que você já chegou, você ainda pode dar mais alguns passos, você ainda tem algo a aprender. Isso é uma bênção muito grande. Uma coisa muito preciosa, eu como professor posso dizer isso, é você chegar diante de alguém que está, teoricamente, sob a sua liderança, ou aprendendo com você, sendo influenciado por você, um discípulo, por exemplo, é você dizer assim, olha, eu não sei. Essa questão aqui eu não sei, eu tenho dificuldade. Eu preciso pensar um pouco mais, preciso aprender um pouco mais. Isso é libertador e traz crescimento, traz respaldo. As pessoas que olham para você vão entender assim, esse cara não é arrogante, ele não quer fazer parecer algo que ele, na verdade, não é. E eu posso confiar nele, porque quando ele tiver dúvida, ele não vai querer me passar uma informação falsa só para ficar bem na fita, né? Então você dizer, não, isso aqui eu não sei, eu preciso aprender ainda. Isso é uma bênção muito grande.